Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem provocadora de Marcelo Oliveira, que já começa com o título de impacto. A Bíblia não é a palavra de Deus. Para começar, a afirmação é essa aí, bem direta e sem rodeios. Uma frase que, com certeza, desafia uma das crenças mais fundamentais de muita gente. Mas calma, antes que pareça que a ideia é simplesmente desvalorizar as escrituras, o autor já deixa claro, não é nada disso. Pelo contrário, o objetivo aqui é investigar essa ideia usando a própria Bíblia como a principal ferramenta de análise. Ok, então como é que a gente vai destrinchar esse argumento? O nosso roteiro vai ser este aqui. Vamos passar por cada um desses pontos. A análise começa por algo que talvez soe familiar, uma frase, um bordão teológico muito comum que serve como ponto de partida para toda essa discussão. É essa frase aqui. A proposta do autor é justamente desafiar essa ideia, e o mais interessante é que ele se propõe a fazer isso usando os próprios textos bíblicos. E como ele começa a fazer isso? Bom, a primeira evidência vem da análise de alguns versículos bem específicos, aqueles que são frequentemente usados para defender essa ideia. E aqui a coisa fica muito interessante. Dá uma olhada na comparação de 2 Timóteo 3,16 em duas versões diferentes da Bíblia. O autor aponta que uma pequena mudança, a presença ou ausência de uma vírgula, muda completamente o sentido. Uma versão dá a entender que só a parte da escritura que é inspirada é útil. Já a outra diz que toda a escritura é inspirada. A diferença é enorme, né? Para aprofundar ainda mais, o autor vai lá no grego original. A palavra usada nesse versículo para inspirada é theopneustos. E o que isso significa? Seria algo como sopro de Deus, uma inspiração, uma indução, bem diferente de palavra de Deus, que soa como um ditado direto, certo? Outro versículo analisado é o de 2 Pedro. O autor destaca que o texto ali fala especificamente sobre profecia e não sobre toda a Escritura. E por que isso é importante? Porque, como ele argumenta, o próprio Antigo Testamento tem exemplos de profecias que, no fim das contas, não vieram de Deus. E esse ponto nos leva direto para a próxima questão. Como é que a própria Bíblia se chama? Como os textos se referem a si mesmos? Por exemplo, o autor aponta para essa passagem em Isaías, onde um texto é claramente identificado como as Escrituras de Ezequias, não como a palavra de Deus. E esse padrão se repete até mesmo no Novo Testamento. O próprio Jesus, ao citar os textos sagrados, se refere a eles como as Escrituras. Isso leva o autor a levantar uma pergunta bem direta. Por que essa consistência em usar o termo escrituras? Se palavra de Deus fosse o termo mais preciso, não faria mais sentido usá-lo? Agora a análise vai para o que o autor chama de contradições lógicas dentro do texto. É um ponto que, com certeza, gera bastante debate. O exemplo usado é um dos mais conhecidos da Bíblia, lá de Gênesis, uma passagem que, segundo o autor, apresenta alguns desafios se a gente a interpretar como a palavra literal e sem erros de Deus. Então, o ponto crucial aqui são duas perguntas que surgem da leitura. Primeiro, a questão do tempo. Deus terminou a obra no 7º dia, como diz o texto, ou no 6º? E a segunda, mais conceitual. Um ser onipotente que, por definição, não se cansa, precisaria descansar? A perspectiva do autor é que, se a gente afirma que esse texto é a palavra direta de Deus, então essas aparentes inconsistências teriam que ser atribuídas ao próprio Deus, e isso, do ponto de vista teológico, seria um problema bem grande. Ok, depois de apresentar todas essas evidências e questionamentos, qual é a conclusão que o autor propõe? Para onde ele nos leva? A sugestão é uma mudança de perspectiva. Em vez de ver a Bíblia como a palavra ditada por Deus, enxergá-la como uma ferramenta de revelação, que contém oráculos divinos. Um livro escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo e que o próprio Deus trabalhou para preservar ao longo dos séculos. E essa perspectiva, concluiu o autor, ajuda a evitar um risco que ele chama de bibliolatria. O que seria isso? É o ato de atribuir ao livro, ao objeto físico, poderes que na verdade pertencem somente a Deus, quase como uma adoração ao texto em si. Então, para resumir o argumento central, o que se propõe é uma distinção muito importante. Uma coisa é um livro ser uma coleção de escritos divinamente inspirados e preservados. Outra coisa, bem diferente, é ele ser a palavra de Deus literal, ditada diretamente e sem nenhum erro. E tudo isso nos deixa com a pergunta final para reflexão.
No fim das contas, essa distinção entre inspirada por Deus e palavra de Deus, ela realmente importa? Quais seriam as implicações, tanto teológicas quanto práticas, de ler e entender as Escrituras a partir de uma ou de outra dessas visões?